Mais 2 minutinhos, pessoal, só para ver se não tem mais ninguém para entrar, a gente já começa. Fala, Rafa. Você tá bom, meu querido? Certo aí. Deixa eu só tirar uma dúvida. Amanhã você e a Dani, vocês vêm presencialmente pra cá, né? Só pra saber. Outra coisa. Não me deixe esquecer, me lembra amanhã que você vai poder salvar a pele do Robinson no começo de outubro, tá? Teve uma reunião semana passada de goleiro de nível 2, vamos falar assim, do Anderson com todos os gerentes dele. Gerentes regionais, o Robinson, todo mundo. Uma das coisas que a gente está contando aqui que o Rogerson foi cobrado pelo Anderson é: Rogerson, só estou sentindo falta aqui do status report do principal projeto da minha área, que é o seu do câncer. E ele não levou. Então, por que eu estou te falando isso? Para você me lembrar amanhã, a Helene vai compartilhar com você o template desse material da reunião de resultados, que você tiver um tempinho, você pode montar um status report. Você tem aí do jeito que você está me mandando do da GR. Só que fazer agora no modelo por voz, você não poderia estar fazendo, entendeu? Aí ainda vou ficar bem na foto com eles, né? Tá bom? Não precisa deixar uma piada. Opa, bom dia, Mac, tudo bem e você? Isso aí, a gente vai presencialmente amanhã. Aí pode deixar que eu te lembro, sim, para a gente ver aí do status report. Que o bom é que até amanhã a gente já discutindo aí o plano de ação, o que a gente vai propor, as estratégias, acho que fica até mais fácil, né? A gente fazer esse desdobramento. Mas beleza, combinado. Valeu, abraço. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar que eu acho que não. Ah, aí, ó, apareceu mais gente. Só porque eu falei que não ia entrar mais ninguém. Bom dia, pessoal. O pessoal chegou. Então podemos começar. Deixa eu dar aqui um tela cheia. Legal. Então, pessoal, vamos lá. Vamos retomando aqui a nossa parte aqui de história da arte, né? Na semana passada, se vocês se lembram, a gente falou um pouquinho, a gente iniciou, né, a arte contemporânea, que é um campo muito vasto. Então, na verdade, a gente precisa priorizar alguns assuntos dentro da arte contemporânea, porque falar de tudo de arte contemporânea não é factível. Aí a gente começou falando, né, sobre o pop art, então falamos sobre o Andy Warhol, falamos sobre o Basquiat, falamos sobre o Roy Lichtenstein, então falamos ali do começo ali dos anos 60, né, um pouquinho do pós-guerra nos Estados Unidos. Hoje, a gente já vai falar de um outro movimento que, em termos assim de sentido, ele é bastante diferente do pop art, né, que é o op art. Deixa eu pegar aqui o meu mousezinho. E o op art, né, esse op vem de optical art, então é uma arte ótica. Em que sentido? No sentido de que é uma arte que vai brincar muito com a questão das ilusões de ótica, né? Na verdade, com o fenômeno. Por quê? Se a gente voltar na nossa linha do tempo, lá nos. A gente pode voltar talvez nos impressionistas, né? Que foram os primeiros ali a não fazer a mistura de cor claramente na tela, né? Por exemplo, se a gente pegar tanto um pontilhismo, que na verdade é um neo-impressionismo, mas se a gente pegar o impressionismo mesmo, se a gente olhar um quadro impressionista bem de perto, a gente consegue ver as cores uma ao lado da outra, né? Não é a cor misturada, por exemplo, quando a gente tem degradê, transição de tom. Por quê? Porque a mistura é feita no nosso olho. Então a gente sabe que existem uma série de fenômenos quanto à nossa visão, né, seja com a cor, com as formas, enfim, mas da forma que a gente enxerga, existem uma série de fenômenos que acontecem no nosso olho, né? E como a arte contemporânea, como um todo, e aí é uma característica comum para todas as estéticas dentro da arte contemporânea. Como a gente tem essa questão de trazer o espectador, né, tirar ele de um papel só de espectador e trazer essa pessoa ali que está interagindo, observando a obra, trazer mais ela ali para o jogo mesmo, essa pessoa fazer parte do processo, a op art ela entra com essa brincadeira, entre aspas, aí, das ilusões de ótica, realmente por quê?
porque as sensações, os efeitos, acabam sendo causados no olho do espectador. Então percebam que a gente enxerga mais do que de fato está ali naquela tela, do que está ali naquele, do que está exibido naquela obra como um todo, tá bom? Então ela é uma arte muito sistemática, né? Como eu até trouxe aqui no slide, né? Ela se aproxima mais de uma ciência do que das humanidades em geral. Por quê? Exatamente por essa questão de entender quais são esses fenômenos que acontecem, e hoje a gente vai ver algumas ilusões de ótica, para a gente compreender um pouquinho desses fenômenos, mas quais são esses fenômenos? Porque ele é mais uma ciência porque ele está ligado às ciências, né? Está ligado à física, está ligado à biologia, está ligado muitas vezes, e a gente vai até ver num trecho de um vídeo aqui, isso falando lá mais antigamente, estava muito ligado à psicologia, porque como cada pessoa tem uma diferente percepção, você entra ali no âmbito do pessoal, né? E a gente vai ver muito, principalmente para a geração desses efeitos visuais, esses efeitos de ilusão de ótica, principalmente cor. Então, assim, cor é um negócio fundamental, principalmente o uso de cor complementar, e a gente vai entender um pouquinho esse fenômeno, do porquê que cor complementar é ótimo para criar ilusão de ótica. Não só cor complementar, tá? Cinzas em geral. E a gente vai entender também por quê, porque isso está ligado ao funcionamento da nossa visão. E formas, né? Geometria, digamos assim. Então a gente vai entender aí, nós vamos até entrar em alguns conceitos que aí é legal. Eu até estava conversando com o Evandir para depois vocês abordarem com ele, porque a gente vai falar de dois assuntos que dá para serem abertos depois em geometria e dá para ser aberto em física, tá? Que estão ligados aqui. Bom, antes da gente poder começar, né, eu trouxe uma fotinho aqui do Vitor Vassarelli, que é um dos principais nomes, junto com o MC Escher, tá? Apesar da gente escrever assim, né, do MC Escher, não é MC de música, tá? O nome dele era Maurice, não sei o que lá, Escher. Aí ele assina como MC Escher. Escher, Escher, assim. Então, só para a gente conhecer aí alguns nomes, tá? Antes mesmo até de entrar no mérito aqui das obras, eu vou colocar um videozinho, porque é muito importante a gente entender um fenômeno para que a gente possa compreender toda essa questão de brincar com a questão da visão, de como essas ilusões de ótica são criadas na nossa visão. Que a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ver aqui, na verdade é um vídeo curtinho, tem 1 minuto e meio. A gente vai ver um vídeo um pouco a respeito de persistência retiniana. Por quê? Porque isso aqui é o principal motivo de uma. Primeiro, da gente poder enxergar ilusões de ótica, por exemplo, da gente poder conseguir ver estes vídeos. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui, ó, pelo vídeo. Se vocês, quem aí conhece um pouco mais de vídeo, de câmera, ou até mesmo aqui no YouTube, né? Se eu vier no YouTube, ó, eu tenho que alguns vídeos têm a opção do número de quadros por segundo, né? Mas a gente tem, normalmente as câmeras aí, quem tem um Samsung, um iPhone, um Motorola, nossas câmeras geralmente gravam a 30 quadros ou frames por segundo. Uma câmera de cinema grava a 24 frames por segundo. Hoje em dia no YouTube a gente tem 60 frames por segundo. O que significa isso? Vamos pegar 30 frames por segundo, que deve ser o que provavelmente eu estou usando aqui, para vocês me enxergarem. Significa que a cada 1 segundo, essa câmera aqui que eu estou usando, essa webcam, ela é capaz de registrar e passar para vocês, né, na tela aí de vocês, 30 frames, como se fosse 30 fotografias por segundo que ela tirasse e exibisse uma atrás da outra. Tudo bem, mas por que a gente está falando isso? Que a gente vai entender nesse vídeo que por existir um delay, um tempo de armazenamento, que as imagens ficam armazenadas na nossa retina, e ele até traz aqui no vídeo que é cerca de 1/20 de segundo esse tempo, isso abre margem para uma série de coisas. Primeiro, abre margem para a gente conseguir enxergar, mesmo a 24 ou 30 frames aqui por segundo que eu estou passando,
vocês estão me vendo normal, vocês não estão me vendo assim, tudo quadradão, né? Igual o stop motion que a gente faz ali, as animaçõezinhas. Não. Por quê? Porque a sobreposição dessas imagens que ficam guardadas na nossa retina, e aí é importante a gente lembrar que a gente tem dois tipos também de estruturas, falando de cor, né, que é cone e bastonete, eles vão ter uma função grande também nesse armazenamento, e a gente já vai entender, mas é isso que vai permitir todas essas percepções visuais que a gente tem, tá bom? Então eu vou colocar aqui o vídeo rapidinho. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Vou colocar e aí a gente volta aqui para conversar. Fala galera, beleza? Dica de hoje: persistência retiniana. O que é persistência retiniana? A imagem persistir na retina. Vem comigo aqui. Quando os raios de luz penetram no olho, carregando as informações de um objeto, ele forma uma imagem no fundo da retina, no fundo dos nossos olhos, em uma região chamada retina. A imagem permanece aqui na retina durante aproximadamente 1/20 de segundo. Belezinha? E se por um acaso eu projetar uma outra imagem antes que a primeira desapareça, eu vou ter um fluxo contínuo de movimento. Bem interessante isso. Quer ver uma aplicação disso no seu dia a dia? A lâmpada da sua casa, cada piscada dela dura aproximadamente 1/120 de segundo. Então, o que está acontecendo? A luz entra. E aí, antes que a primeira luz desapareça, chega uma outra. Antes que a primeira desapareça, chega outra. E nisso você não consegue perceber a luz piscando. Isso é um fluxo contínuo de movimento. Isso também é um princípio fundamental, básico dos desenhos animados. Eu tenho um desenho, aí eu vou e coloco um outro desenho antes que o primeiro desapareça. Eu coloco o outro antes que o primeiro desapareça da sua retina. Com isso, você tem a sensação que o desenho está animado. Está rolando um fluxo de movimento ali. Olha que legal desse pão virando uma pizza. Essas e outras dicas é aqui no Física Sem Neura. Valeu, galera! Então, ó, voltando aqui, né? Ele até traz um exemplo aqui legal. Cadê? Ele faz aqui o flipbookzinho aqui, ó, com as imagens. E a gente já brincou com isso. A gente pode até fazer o mais simples ainda. Você pode pegar, por exemplo, uma folha, dobra ela no meio, faz, por exemplo, um bonequinho com o braço abaixado e na folha de trás o bonequinho com o braço para cima. E fica fazendo assim, ó. Fica botando e tirando a folha. Você vai ver que você vê o bonequinho fazendo assim, tchau. Por que que você consegue enxergar essa percepção de movimento tendo dois quadros, por exemplo, nesse caso que eu comentei do desenho? Exatamente porque a gente tem esse tempo que a gente chama de persistência retiniana, que a imagem fica gravada ali na nossa retina. Não é assim instantâneo, né? Apesar de ser muito rápido, 1/20 de segundo, é o suficiente para a gente conseguir ter uma percepção de movimento. Vocês querem outro exemplo? Se a gente pegar os nossos monitores, por exemplo, o monitor que eu estou enxergando aqui do meu computador, ou até mesmo televisão. Em televisão mais antiga de tubo, isso é muito mais fácil de você comprovar. O que você pode fazer? Em monitor assim mais moderno, de LED e tal, é mais difícil de você fazer. Mas dá para fazer muito isso em TV antiga. Você pega o teu celular ou uma câmera, liga a câmera e aponta aqui para ele. Deixa eu ver se algum dos meus monitores aqui dá para eu mostrar bem esse efeito para vocês. Deixa eu ver. Eu acho que aqui não dá. Deixa eu ver se eu consigo baixar a velocidade aqui do obturador. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês olharem no manual da TV, no monitor, ou até mesmo no verso do monitor de vocês, vocês vão ver que ele traz uma informação assim, este monitor é 70 Hz, esse monitor é 60 Hz, que é a taxa de atualização da imagem. Porque, na verdade, o nosso monitor ele fica piscando, ele fica trocando a imagem. Só que ele pisca num ritmo tão rápido que, por conta do efeito da persistência retiniana, a gente enxerga aqui um vídeo como se a gente estivesse assistindo ali, sem nenhum tipo de interrupção. Mas, na verdade, a gente tem ali as piscadinhas. Deixa eu ver se eu consigo... Se eu botar no manual aqui, se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo pôr no manual, né? Minha câmera. Aqui, ó, vamos ver. Queria ver se eu conseguiria baixar bem aqui a velocidade. Eu não vou conseguir. Deixa eu pegar um videozinho aqui eu queria ilustrar para vocês.
Vamos ver. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Não é exatamente isso que eu queria. Certo? Eu não sei se esse vídeo vai deixar claro, ó, mas quando a gente tem aqui os frames por segundo, isso interfere, né? Na verdade, tem o frame tanto do que você está assistindo, quanto o frame do seu computador. É por isso, por exemplo, quem gosta de jogo, tem monitor específico de computador para quem gosta de jogo, para quem é profissional. Por quê? Porque às vezes, se você não tem um monitor rápido o suficiente, né, que tem uma frequência em hertz alta o suficiente, você pode ser ruim num jogo que exija muita velocidade pelo fato de você estar perdendo informação ali. Então, assim, são coisas que a gente não consegue perceber por conta da frequência retiniana, para a gente ter esse armazenamento e que fazem toda a diferença. Outro fator para a gente poder vir aqui para as nossas obras, que também influencia muito, é a questão da cor. Então, como que funciona, né? A gente tem nos nossos olhos duas estruturas, cones e bastonetes, cada uma responsável ali. Uma é responsável pela luminosidade, né? Então, pelo claro e escuro, preto e branco. Na verdade, não é preto e branco, é escala de cinza, né? Então, uma formaria ali fotografias, vamos simplificar, em preto e branco, e a outra estrutura é responsável pela captura e armazenamento de cor. Só que o que acontece? Principalmente quando a gente fala das estruturas responsáveis pelo armazenamento de cor. O que acontece? Quando a gente olha para uma cor, por exemplo, se eu estou olhando assim para um vermelhão. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um vermelho aqui. Vamos supor que eu passo um tempão olhando assim para uma imagem que seja totalmente vermelha. O que acontece? Qual que é a cor de espectro luminoso complementar ao vermelho? A gente viu lá quando a gente falou do impressionismo, né, do disco cromático. O oposto ao vermelho é o que? É o verde. Então o que acontece? O nosso olho, como forma de compensar essa luminosidade que está sendo gravada vermelha, ele armazena durante um curto período de tempo a informação da cor complementar. Então ele armazena o verde. E o que isso causa? Isso causa que se você souber trabalhar essa cor que for armazenada, você consegue fazer algo com que a visão da pessoa faça ali alguma noções de movimento, sensação de movimento, até mesmo enxergar a cor ali onde não tem. E normalmente isso fica muito claro quando a gente armazena essa cor complementar no olho e depois se depara ou com alguma estrutura cinza neutro, que seria a melhor cor para a gente fazer isso, que é um cinzinho ali de um tom mais claro, né? A gente chama de cinza neutro, que seria na escala ali de pigmentação a mistura de todas as cores. Então quando a gente fala de cor luz, que é o RGB, quando a gente mistura tudo, a gente tem o branco, né? Tanto que a gente sabe que a luz branca do sol, quando a gente tem ali, por exemplo, as gotículas de água, ela quebra o arco-íris em todas aquelas cores. Mas na cor pigmento, a gente tem o cinza neutro, quando a gente junta todas essas cores, tá? E ou quando a gente se depara com branco, que é algumas das ilusões de ótica que a gente vai olhar também se dependem e se valem dessa relação entre as cores, tá bom? Então, voltando aqui rapidamente para a gente falar um pouquinho de obras, eu trouxe essa obra, eu não sei como pronuncia isso, tá? Carchou, não sei exatamente, mas de 1976, do Victor Vassarelli. Como eu comentei, é um dos nomes aí mais populares na Op Art ou na Optical Art. E se a gente olhar para esse quadro, a gente já consegue, né, ter alguma noção. Dependendo de onde você olhar para cá, se você quando a gente fala de ilusão de ótica, às vezes a gente tem que olhar meio sem piscar, sabe? Aquele olhar que a gente fala, lança aqui e se concentra. Se concentra em alguma parte aqui da tela e deixa a visão periférica pegar o todo. A gente consegue ter uma noção de movimento e a própria noção de volume, né? De parecer que a gente tem essas duas bolas aqui que estão meio girando, estão meio saindo ali da tela. Então isso tudo é feito através de quê? Do uso da forma e da cor, tá bom? Isso vai ficar mais claro, ó, por exemplo, isso fica muito mais claro quando a gente fala desse aqui, do Supernova, do Victor Vassarelli, de 1959. Aqui fica muito mais claro, por quê? Aqui ele faz uso do preto com branco que gera o cinza neutro, que dá uma baita de uma ilusão de ótica.
Então, se a gente olha para isso aqui, a gente tem a sensação, até pelo uso que ele faz aqui, né, pelos diferentes tamanhos, tontura, exatamente. E isso é muito comum, tá, Amanda? Causar. Não é exatamente uma tontura, é uma sensação esquisita que incomoda o olho, não é? Essa é a principal sensação de quando a gente faz esses contrastes com complementares. Inclusive, existe até uma discussão muito grande se a gente deveria usar nos nossos semáforos o vermelho como pare e o verde como siga. Porque se eles são cor complementar, o que, que garante que se eu tô parado ali num sinal vermelho e fico um tempo olhando fixo para aquele sinal, o que, que garante que eu tô armazenando verde no meu olho? O que, que garante que eu não vou olhar para aquilo e de repente vou enxergar um verde, vou seguir e vou bater meu carro? Porque eu não deveria, em tese, usar cor complementar para isso, né? Porque eu posso me confundir. E aí não é culpa nossa, é o nosso olho, é biologia. Não tem como fugir muito disso. Mas então, vai trabalhar muito com essas sensações de tontura, de movimento, porque o que acontece? A gente começa a bombardear, né, nosso olho, nosso sistema nervoso, com essas informações que tem horas que são conflitantes, né? Por isso que causa essa sensação esquisita na gente. Olha isso aqui. Isso aqui não é uma obra, tá? Isso aqui é de internet. Percebam que se vocês olharem para essa bola aqui, vocês vão ver isso aqui girando para um lado. Vocês vão ter a sensação, tá? Isso aqui é uma imagem, gente. Nada disso aqui está em movimento. Isso aqui é o olho de vocês que está fazendo esse movimento. Agora, olha para esse lado aqui. Vocês vão ver que o movimento para. Olha para essa bola de novo. Vocês vão ver que o movimento parece que esse miolinho aqui, ó, parece que ele gira, né? Gira para a esquerda, né? No sentido dessa bola. Agora, se eu olho para cá e eu começo a olhar fixo para cá, ó, eu mato o movimento. O movimento para. Que bizarro, Abner. Por que que isso acontece? Vamos voltar para a estrutura do nosso olho, para a persistência retiniana e para o uso de cor complementar. Opa, amarelo, perdão, com roxo. São cores complementares no espectro de cor. O que que acontece? Quando eu estou olhando para cá, tudo aqui que é roxo, meu olho está armazenando amarelo. E tudo que é amarelo, meu olho está armazenando roxo. Quando eu desvio o meu olhar para o lado, o que que acontece? Primeiro, que eu estou mudando o meu campo de visão. E segundo, que meu olho está tentando inverter as cores, porque são as cores que estão armazenadas. Então, pelo princípio da persistência retiniana, eu fico meio que alternando entre a cor complementar, que eu troquei no meu olho, ou seja, aqui onde está roxo vira rapidamente amarelo e o amarelo vira roxo, que é como se eu girasse um pouquinho essa imagem, só que depois meu olho está pegando de novo a imagem, e aí eu estou vendo o amarelo onde realmente é amarelo e o roxo onde é roxo. Isso causa essa sensação de movimento. Exatamente, isso buga a gente. E a gente vai ver em algumas aqui que, assim, isso chega num nível meio inacreditável, que a gente duvida um pouco da capacidade do nosso olho. Da gente falar assim, meu, mas não pode ser. E é realmente isso. Então, é a gente entender de como, principalmente o uso de cor complementar, e aqui a forma ajuda muito, né? Porque o fato da gente ter uma certa perspectiva, né, disso aqui estar sendo esmagado, isso contribui para facilitar o nosso cérebro a compreensão de que isso é um movimento que está girando. Porque se a gente lembrar, lembrem-se de que o nosso cérebro, o tempo todo, ele trabalha para poupar o máximo de energia possível. Ele quer gastar o mínimo de energia possível porque ele faz muita coisa, né, nosso cérebro. Imagina que ele é um supercomputador que faz muita conta. Então, o que ele puder otimizar de conta, ele otimiza. E como que a gente faz isso? Nosso cérebro, ele cria pontes, né, entre informações. Por exemplo, eu vou aprender a dirigir. A primeira vez que você senta num carro manual, você não consegue controlar a embreagem, mudar a marcha e virar o volante ao mesmo tempo. Você fala assim, meu, nunca vou conseguir, é muita informação. Dali 2 anos que você está dirigindo, você faz o negócio ainda falando no celular. Não deveria, mas você faz. E nem prestando atenção, cantando, ouvindo música. Por quê? Porque você construiu no seu cérebro essas pontes que facilitam, né? Aprender a tocar um instrumento é a mesma coisa. Então, ele usa também alguns recursos de imagem. Olha que engraçado, né? Se eu faço, por exemplo, um rabisco aqui, olha que engraçado. Eu meio que perco a noção de movimento desse pedaço aqui da imagem onde eu risquei, porque eu coloquei uma outra cor. Eu contaminei aqui. Eu atrapalhei a ilusão de ótica. Então, realmente, para vocês verem como essa imagem está parada. Ó, se vocês olharem aqui onde eu rabisquei, isso aqui está paradinho.
Agora olha aqui em cima, onde eu ainda não rabisquei. Ele continua girando. E parece que gira infinitamente, tá bom? Então, legal. Vamos exercitar nosso olho, tá? Exercício aí. Primeiro, procurem uma parede branca. Se não tiver branca, uma parede de cor mais clara que tenha e o mais próximo de branco ou de um cinzinha claro que tem aí onde vocês estão, tá? Ah, não achei. Pega uma folha de papel branca e deixa aí a postos, pega um caderno, não sei, pega alguma coisa branca ou um cinza bem clarinho para facilitar a percepção. O que vocês vão fazer? Vocês vão encarar essa imagem, vocês vão olhar para esse pontinho vermelho, fixa o olho nele e deixa a visão periférica pegar o resto aqui da imagem, tá? Evite de piscar, evita o máximo possível, o olho vai arder, vai incomodar, mas evita. E vamos ficar, eu vou cronometrar aqui, uns 30, 40 segundinhos. Aí quando eu falar para vocês, gente, olha para o branco, vocês vão olhar para essa parede, para essa superfície branca e vão dar umas piscadinhas, porque as piscadinhas vão ajudar vocês a compreenderem o efeito, tá? Que da hora, já fiz. Então, o que acontece aqui? Aqui eu coloquei uma bandeira do Brasil que tá toda errada, né? Por quê? Porque ela tá com as cores complementares. Ou seja, nosso olho vai armazenar a cor inversa e vocês vão enxergar a cor correta que é a cor que está armazenada para o descanso dos nossos cones e bastonetes. Então vai lá, foca aí no ponto vermelho. Vou focar aqui também, vou fazer também. Evita piscar, eu sei que incomoda o olho, dá uma coceguinha na cabeça, parece. Aí, ó, aqui deu certo, ó. E a hora que você dá a piscadinha, ó, aí, ó, se você piscar bem rápido, ó, como se fosse o monitor do computador, né, ó, eu vejo a bandeira perfeitamente, ó, a faixinha branca. Você pode até olhar pro teto, tá? Olha pro teto se faltar uma parede branca, porque normalmente o teto é branco, né? Aí, ó, olha pro teto. Olha, eu tô vendo a bandeira até agora. Aí, ó, eu ainda tô vendo, ó, se eu piscar aqui, ó, e segurar um pouco, ó, eu ainda consigo ver. Legal, né? Então é pra gente entender, é o mesmo princípio daqui, tá? Só que aqui isso tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Aqui a gente depende de parar e olhar para uma superfície de uma cor que não interfira, por isso que a gente fala de branco, mas pode ser um cinzinha. É alguma cor que não contamine o nosso olho. Alguma cor que permita que a gente coloque essa cor que ficou armazenada, essa informação cromática, ela começa a crescer na parede. Para mim também, ó, eu olho no teto, eu tenho a impressão que eu tô vendo ela grandona, né? Legal, que é para vocês verem, né, como que realmente isso é algo que tá vindo do olho, do nosso olho, não é algo que a gente está criando, né? Na verdade a gente está criando, mas no nosso olho. E perceba como, usando esses recursos, a gente consegue fazer uma arte que o espectador não vai só olhar. E a gente está fazendo, por exemplo, aqui. Vamos supor que isso fosse um quadro, né? O que não é. Isso aqui é essas ilusões de ótica de internet. Mas concorda que isso causa na gente algo que não está de fato lá. Então a gente está trazendo. A bandeira começou a crescer na parede. Antes de olhar na parede, a bolinha rosa. Ela começou a ficar verde, sim, porque na verdade aqui ela é vermelha, né? O verde é a cor complementar. Mas por que aqui é vermelho e aqui é rosa? Porque lembra do círculo cromático. Tem um específico tom de verde que é o complementar do vermelhão. Se eu vou para um rosinha, eu vou para um verde um pouco diferente. Os tons vão mudando, né? Conforme a gente vai. Quer ver? Ó? Vamos só pegar aqui de novo o círculo cromático para a gente não esquecer. Queria pegar um aqui, ó, pegar um que não esteja muito rabiscado. Aqui, ó. Então, assim como se eu for caminhando para um roxo, eu caio no amarelo, mas perceba que dependendo do tom de amarelo, eu tenho um tom de roxo diferente, né? Por quê? É exatamente a cor inversa aqui no círculo cromático. Aí se eu tenho um azul mais escuro, eu tenho um laranja mais claro, mas se eu tenho um azul mais claro, o laranja vai ficando mais forte, até que eu caio nos tons de verde, isso vai virando um vermelhão. Então, se a gente sempre usar as cores inversas aqui do espectro, a gente consegue fazer essas mesmas. Então, por exemplo, se eu te mostrar uma foto de uma laranja dessa cor aqui,
e você olhar e depois olhar pro branco, você vai ver a laranja da cor certa, que é o exercício que a gente vai fazer agora, pra gente entender. Então esse aqui a gente já viu. É esse aqui, ó. Ó, aqui é o mesmo exercício, tá? Ó, aqui é o mesmo exercício. Ele vai mostrar uma imagem aqui pra gente, cerca de 30 segundinhos, a gente vai encarar. É uma imagem que a princípio a gente vai olhar aqui e falar assim, ué, mas que imagem estranha, uma imagem toda preta e branco, tô vendo nada. Aí a gente vai encarar aqui pros pontinhos, para armazenar no olho, depois vamos olhar pro teto ou pra parede e vamos dar as piscadinhas, tá? De novo, mesmo esquema. Segura um tempinho, tem gente que é mais rápida. Aí vai do. Aí, ó, eu já consigo, ó. Se vocês olharem e piscarem, ó, pode até dar uma piscada mais longa que parece que dá pra ver melhor a imagem. É pra vocês estarem vendo a Beyoncé aí, ó. Faz aí. Faz aí e me fala se vocês conseguiram ver. É pra vocês verem a Beyoncé aí, com o tom de pele certo, com a cor do cabelinho certa. Legal, né, Maria Tereza? Então você vê que o nosso olho nos engana, né? Então o Op Art vai brincar com essa questão do nosso olho nos enganando o tempo todo, porque na verdade a gente vê as coisas, mas muitas vezes a gente vê coisas que não são exatamente aquilo, né? Então, e é por isso também que tem aquela história, né? Ah, usa preto que emagrece, usa listra vertical, não usa horizontal, porque horizontal engorda. Tudo isso é efeito do nosso olho. Então é enganar o nosso olho, tá? Então tudo isso entra dentro da Op Art ali como um todo, tá bom? Então legal. Então eu trouxe aqui o Vassarelli e agora a gente vai falar de um outro cara que eu não coloquei ali no slide, que é o Escher, né, que eu comentei com vocês, que é o MC Escher. Eu trouxe um vídeo aqui porque o Escher, ele brinca mais com a forma do que com a cor. Se a gente pega ali o Vassarelli, ele brinca mais com a cor, mas brinca também com a forma. E muitos vão brincar com a cor, porque é um pouco mais fácil você fazer ilusão de ótica com a cor. Porque ali é o nosso olho, meu, agora que vocês já sabem que é cor complementar, vocês podem brincar à vontade. Pode pegar uma foto de vocês, inverter a cor, botar o complementar, fazer esse exercício e aí pode pintar e bordar. Com a forma já é um pouco mais difícil, porque depende de um conhecimento e uma visão espacial, uma visão 3D, uma visão geométrica. E o Escher, ele é um cara aí muito famoso por essas ilusões. Deixa eu pegar uma legal aqui, ó. Por exemplo, ó, essa aqui do Escher é uma das mais conhecidas. Deixa eu ver se eu tenho ela num tamanho um pouquinho maior. Bom, aqui não tá tão grande, mas a qualidade acho que tá bacana. Ixi, tá pequenininho. Deixa eu ver se consigo abrir ela grande. Ah, ele não vai deixar porque aqui é de comprar. Então, peraí. Deixa eu botar aqui ferramentas, tamanho, quero uma imagem grande. Aí, agora sim. Aqui, ó. Esse aqui, apesar de estar aqui, né, o Mundo Mágico de Escher, isso aqui foi uma exposição. Teve em São Paulo, 2000 e... Tava na faculdade ainda, 2012, 2013, por aí. Exposição do Escher muito bacana. O Escher é um cara que vai brincar muito com essa questão da forma, né? Então, por exemplo, se a gente olha aqui, né, que a gente vê os pomba, sei lá que bicho é esse, mas os bichinhos voando, só que se a gente olha nesse sentido, a gente vê os bichos vindo pra cá, né? Ele brinca muito também com um conceito, e esse conceito veio, lembra que a gente falou de Bauhaus, quando a gente estava falando da arte moderna, que foi a primeira escola de design lá da Alemanha, que o Hitler fechou, foi fundada em 1919. A Bauhaus, eles trouxeram lá na época da Bauhaus esse princípio que a gente chama de princípio da figura fundo.
que significa isso? Isso é muito usado para ilusão de ótica, que é a gente utilizar o primeiro e o segundo plano, né, ou a figura e o fundo, por isso que a gente chama de princípio da figura, fundo, para formar imagens. Por exemplo, aqui, se vocês repararem, o passarinho branco, ele é formado pelo espaço, pelo vão formado entre dois não, né, na verdade, entre quatro passarinhos pretos. Ou seja, o espaço formado entre esses quatro passarinhos pretos forma o desenho de um passarinho branco. E isso causa também na gente essa sensação de, pera, tem aqueles também, você vê uma mulher ou vê um cachorro na imagem, você vê uma mulher nova ou uma mulher velha. Então, todas essas ilusões de ótica trabalham com esse princípio da figura fundo, que também é outro princípio que pode ser utilizado e é muito utilizado, tá? Então, esse é um princípio muito grande que o Escher usa. E outro princípio que ele usa são os chamados, e aí que eu comentei com vocês, que vocês podem abordar com o Evandir, porque isso está totalmente ligado à questão da geometria, que são os objetos impossíveis, ou perspectivas impossíveis, tá? E outra imagem que eu achei que estava grande está pequenininha. Bom, mas de qualquer forma eu vou mostrar isso num vídeo para vocês, vai ficar mais claro, talvez. Deixa eu pegar o trecho aqui. Aqui, ó. Esse é o primeiro, ó. Aqui pode até ir sem som, eu vou comentando em cima, tá? Então, esse mocinho aqui, esse mocinho não, né? Esse senhor, ele é filho, eu esqueci o sobrenome dele, mas até existe um princípio matemático criado pelo pai dele, que é exatamente o princípio que rege esses objetos tridimensionais impossíveis, né? Então, aqui ele está ilustrando, ó. Esse é um chamado objeto impossível. Por quê? Ele é um objeto que não é possível existir fisicamente esse triângulo. E aí ele tem essa maquetinha. Reparem que isso aqui, essa maquete, ela não é um triângulo, né? Ela é um, sei lá, um L, um 2L ligado. É uma forma. Uma forma que não é um triângulo. Só que percebam, e aqui que é legal, ó, que ele vai girar essa forma. E ó, se a gente alinhar no ângulo certinho, a gente enxerga esse triângulo, né? Que é um triângulo que é impossível existir de verdade, né? Por quê? Porque a gente tem aqui o sombreado de um lado, e aí olha que legal, ele vai demonstrar como esse objeto é um objeto impossível, a hora que ele passa a mão aqui no meio. Aí você fala assim, ué, mas como? Ele enfiou a mão dentro da pirâmide aí, dentro do triângulo? Por quê? Porque isso não é um triângulo, né? Então, que é muito da questão da perspectiva, do de onde a gente olha, são objetos que de onde a gente olha parecem ser uma coisa, mas na verdade eles não são aquilo exatamente que a gente está enxergando. Então o Escher brincava muito com esses conceitos também dos objetos impossíveis, né? Então como que ele traz isso para a obra dele? Por exemplo, ó, esse é outro exemplo clássico da obra do Escher. Inclusive, esse é a obra que eu queria mostrar para vocês, que é a escada infinita. A escada que está aqui, ó, é a escada que está sempre subindo. Então, vamos supor, eu subo um degrau, subo um degrau, subo um degrau, subo aqui, 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 subo aqui. Você fala assim, ué, mas como que eu estou subindo em espiral, né? Essa escada tem que acabar em algum momento. Na obra, vocês vão ver que a ilusão é que aqui é um modelo exatamente para mostrar, né? Para mostrar onde está a ilusão de ótica. E se a gente olha, na verdade, a gente vê que essa escada ela tem um fim, né? É a diferença de altura entre os níveis que causa essa sensação. E aqui, ó, esse é um exemplo ótimo. Esse aqui é, inclusive, a fotografia original que depois foi usada lá pelo Escher. Se a gente pega esses cachorrinhos, ó, o cachorrinho tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Esse aqui tá subindo. Ué, mas esse aqui, cachorro, ele também pode subir esse degrau. Mas como que ele tem um degrau para subir se isso aqui é um loop fechado? Exatamente porque isso aqui não é um loop fechado, né? Ó, isso aqui é um loop aberto. Só que dependendo de onde a gente olha, da posição que a gente olha, dá a impressão de que isso é um objeto impossível. É uma perspectiva impossível, é um objeto 3D impossível. Mas na verdade tudo é uma brincadeira com perspectiva. Tanto que, ó, se a gente pegar. Esses são até os cachorrinhos originais, tá? Dessa fotografia aqui. É super famosa. Opa, que eu passei rápido demais. Aqui. Quando ele pega, e é engraçado que a gente vai ver, ele vai pegar esse cachorro aqui e esse cachorro aqui. Quando ele pega,
Esses dois cachorros, eles são de tamanhos diferentes. Por quê? Porque o tamanho diferente, ó, percebam que existe um desnível, né? Esse cachorro, ele tá mais para baixo e mais pro fundo, na verdade, quando a gente pega o objeto real. Só que para dar a impressão de que eles estão no mesmo plano, de que não existe essa distância entre o plano, esse cachorro é maior, porque isso dá a impressão de que ele está mais para frente e isso ajuda a reforçar a ilusão do loop da escada em loop que nunca termina de subir. Legal, né? Então, é, percebam então, como eu falei para vocês, a forma ou a geometria, tanto quanto a cor, podem causar essas, podem bugar, usando a palavra que vocês trouxeram, o termo que vocês trouxeram, bugar aqui, ó, que é o desenho dessa escada, né? É a proposta de ilusão. E é legal, vou trazer um outro trecho aqui só pra gente encerrar. Ah, essa é a obra original. Deixa eu mostrar pra vocês a obra original, porque isso já caiu em vestibular, tá? Já caiu o Escher. Ó, essa aqui é a obra original. Já começa pela quantidade, pela riqueza de detalhe que o cara bota ali na obra, né? Então aqui, ó, se a gente olhar essa escada, ó, se a gente pegar o carinha que tá descendo, é uma escada que ele sempre desce e nunca termina de descer. Só que se a gente pegar o carinha que tá subindo, é uma escada que sempre sobe num loop infinito. E aí, ele até traz aqui nesse vídeo, né, que isso aqui é, de certa forma, como se fosse um paralelo, e aí ele e o pai dele conheceram o Escher, então eles podem falar com um pouco mais de propriedade, mas como se isso aqui fosse uma representação da vida, que é um ciclo infinito que não necessariamente faz sentido. A gente só vive, só estamos lá. E aí, lógico, depende de uma série de crenças, mas é uma visão interessante, né? E ele até fala, até brinca com a riqueza de detalhes. Assim como a gente tem um personagem aqui que está olhando ali como se estivesse contemplando todo esse ciclo que a gente pode entender pela vida, tem um cara que está sentado aqui e tá tipo, porra, mano, que coisa chata demais. Então é realmente uma brincadeira aí com os nossos sentidos. E vou mostrar para vocês, aqui para vocês terem uma visão um pouco melhor, né, dessa escada, que sempre sobe ou sempre desce num espiral infinito, num loop fechado, o que não poderia acontecer, né? Onde isso foi usado? Não sei se vocês já viram aquele filme Inception, eu esqueci. Como que chama esse filme em português? É aquele dos sonhos, que é o sonho dentro do. A origem, obrigado, Abner. A origem. Eles brincam exatamente com essa escada impossível, né? Aí, ó. Eles trazem exatamente esse conceito, que eles vão subindo, 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 e aí a moça tá tipo, ué, mas como assim? Eu tô subindo em círculo? Mas não pode. Não pode, porque é a mesma escada? Ué, eu já passei aqui. Aí, ó. E aí eles brincam exatamente com esse conceito e revelam a ilusão de ótica exatamente como o objeto impossível, né? Como a gente viu ali no exemplo dos cachorrinhos. Beleza? Então hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Era o op art, então a questão das ilusões de ótica, como que esses fenômenos podem ser pensados através da física ou através da biologia, né, do nosso olho ou da geometria. Esse é outro exemplo, ó, bem legal. Só aproveitando aqui. Esse aqui seria o. Se isso aqui pudesse existir, seria os nossos problemas de energia elétrica no mundo estariam resolvidos, né? Isso aqui, imagina que isso aqui é uma usina. Tem um moinho aqui. A água cai da cachoeira aqui. Ó, acompanha meu mouse aqui, ó. A água tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, ué. E caiu de novo na cachoeira aqui? Mas como que essa água subiu sozinha? Então é exatamente uma brincadeira com a perspectiva. É uma perspectiva que, dependendo de onde você olha, você engana seu olho. A gente vê muito isso também. Não sei se vocês já viram. Só pra gente terminar, eu sei que eu já tô aqui, ó. Mas é porque o princípio é o mesmo, só pra gente não perder o fio da meada. Vocês já viram isso aqui, ó? Que é pintura no chão, tipo de buraco, e aí as pessoas ficam, tipo, aí a pessoa passa assim, meu Deus, eu vou cair no buraco. Mas na verdade não é um buraco. Isso aqui também é o ângulo que você olha. Então isso aqui você precisa pintar banheiro, exatamente. Você precisa pintar, ó, isso aqui com uma perspectiva certinho para saber do lugar que a pessoa olhar, ela vai ter essa sensação de perspectiva, né? Quer ver? Eu queria ver se tinha uma que mostrasse ela fora do ângulo correto.
Porque aí fora do ângulo você vê que a imagem é toda distorcida. Na verdade, eles compensam. Você precisa compensar a perspectiva na hora que você for planificar. Mas tem algumas que a ilusão, ó, a ilusão é genial, tá bom? O princípio é o mesmo, tá? A gente está criando uma ilusão de ótica. Por exemplo, aqui, a gente cria a ilusão de ótica a partir da geometria e da cor, né? Quando ele pinta essa faixa preta que parece estar embaixo, isso aqui cria a noção de que a faixa de pedestre está flutuando, né? Olha que legal. Mas na verdade não, na verdade isso aqui é um quadrado, não é bem um quadrado porque ele está em perspectiva, né? Mas é um retângulo aqui, vamos chamar, um quadrilátero cinzinha, um preto e um branco mais esticado. Então, brincando com a cor e com a perspectiva, você consegue dar aqui, ó, olha isso aqui planificado, achei. Era isso que eu queria. Isso aqui é isso visto fora do ângulo adequado. Aí você olha de lado e fala assim, nossa, mas você olha de frente é isso aqui. Então, é o mesmo princípio do Escher, que brincar com a perspectiva, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, aí próximas aulas a gente continua seguindo. Beleza? Dúvidas, comentários? Acho que deu para entender, né? Porque a gente foi bastante empírico, a gente brincou com as ilusões. Depois, se vocês tiverem mais interesse, joga ilusões de ótica no YouTube, no Google. Tem uma porrada de ilusão diferente. Tem ilusão com cor que você acha que são tons diferentes de cinza, mas é exatamente o mesmo tom. Isso está muito ligado à questão da cor armazenada no nosso olho, porque as cores em volta da cor que a gente olhou acabam influenciando. Parece que, depois de olhar de lado, parece que perdeu a ilusão, porque agora você sabe o que olhar, né? Você conseguiu quebrar na sua cabeça, Abner, nas formas geométricas, você entendeu. Assim como depois que a gente olha a escada do Escher, a gente olha aqui o modelinho, a gente já olha com outros olhos, né? A gente olha e fala assim, é igual mágica. Depois que o mágico mostra o truque, você nunca mais olha igual. Você olha e fala assim, mas agora eu já sei, meu olhar já está treinado, né? Então essa também faz parte da magia, até provocar de como que isso pode acontecer. Então isso também é bastante legal. Beleza? Encerramos então? Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Se não, estão liberados para almoçar. Está na hora de comer. Já posso até parar.